Bem, pessoal, o intuito desse vídeo aqui é mostrar um pouco para vocês como foi desenvolvido uma calculadora de IMC, que é o índice de massa corporal, utilizando o chip ATmega 328 do Arduino, além de displays com o chip Max 7219 e também o teclado analógico. Esse trabalho foi sugerido pelo professor da disciplina de microcontroladores do IFPB, do curso de Engenharia Elétrica, professor Hilton Barbacena. E o grupo é composto por Rafael Rodrigues e Jéssica Mota. Bem, aqui vocês podem ver resumidamente os componentes que foram utilizados nesse projeto, que são resistores, diodos, capacitores, um cristal de 16 MHz, LED, um teclado analógico, uma fonte de 5 volts, além de módulo integrado Max 7219 com display de 7 segmentos, além de sockets, o chip ATmega 328, além de fios e etc. Bem, aqui nessa imagem vocês podem ver o projeto da fonte de alimentação, que é composto por alguns, podemos chamar assim de sockets, ou algumas entradas onde você irá plugar diferentes componentes. Por exemplo, nesse T-block aqui é onde vai entrar a fonte de 5 volts. Nesse outro é onde vai ter a chave liga e desliga. Aqui vai ser onde nós colocaremos um LED para indicar quando o equipamento está ligado ou desligado. Aqui também é para o botão de reset. Essa parte aqui da construção aqui da CPU. Aqui nós temos o local onde iremos ligar o display de 7 segmentos. E aqui o teclado analógico. E aqui a gente tem o modelo do chip, o ATmega 328. Aqui também tem um clock, onde iremos usar um cristal de 16 MHz. E capacitores de 22 pF e um resistor de 1 MB. Aqui é como vai ficar as trilhas do nosso chip do CPU. Então aqui você vê as trilhas em azul. Esses aqui em verde são os jumpers. Aqui nós temos o chip ATmega 328. E aqui nós temos as saídas para o teclado analógico e para o display de 7 segmentos. E aqui nós temos diversos resistores, capacitores e etc. Bem, aqui já é uma imagem 3D de como deve ficar a nossa placa de CPU. Aqui é aquela mesma imagem que eu mostrei a 2 slides anteriores. Isso aqui é o que nós vamos imprimir para corroer na placa. Então nós teremos uma placa com esses caminhos aqui. Isso é a placa do CPU. Aqui já é o projeto da placa do teclado. Onde nós temos que esse primeiro bloco aqui é referente às linhas e esse segundo bloco aqui é referente às colunas do teclado. Aqui temos 8 saídas onde iremos ligar o teclado analógico, e aqui é a alimentação do teclado. Aqui é basicamente como a placa do teclado irá aparecer depois de pronta. Aqui nós temos resistores e diodos. Aqui nós temos aqueles 8 pinos anteriores, que são esses aqui. E aqui temos o VCC, o ground. E aqui vai ser o que a gente chamou de V2, que é o que vai controlar quando nós pressionarmos o teclado para saber que tecla de que linha de cada coluna foi pressionada.
Aqui temos a imagem em 3D gerada, referente ao chip do teclado. E aqui como o teclado irá aparecer quando nós imprimirmos e depois corroermos o chip a fim de obter a placa final do teclado. Então ela irá aparecer basicamente como essa figura aqui, ou exatamente como essa figura, já que é isso que nós iremos imprimir para depois corroer e soldar os componentes. Bem, agora eu irei mostrar aqui um pouco do programa aqui no Arduino. Então, primeiramente foi incluída aqui uma biblioteca chamada Let Control, que a gente tem que usar quando estamos trabalhando com o Max 7219. Aqui tem algumas constantes que foram declaradas: peso, altura, IMC, esse DP aqui que é o ponto do display, ou seja, tudo foi declarado em float. Aqui nós temos no display de 7 segmentos, por exemplo, como o número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Eles são declarados em binários, por isso o B aqui na frente. Aqui a gente tem um levantamento do mapa das teclas, nessa matriz 4x4, onde esses números foram obtidos a partir do uso do multímetro na própria placa do teclado. Ou seja, a gente foi colocando o multímetro e foi apertando o botão e vendo a relação entre o botão pressionado e a tensão. Depois foi feita uma regra de 3 simples e foram obtidos esses valores aqui exatos para o teclado analógico. Aqui nessa outra matriz a gente mostra como os caracteres estão dispostos na placa. Aqui, quando a gente declara esse LED Control LC igual a LED Control 12, 11, 10, 2, isso aqui, esses três primeiros dígitos aqui significa onde iremos plugar o Max no Arduino. E esse número 2 aqui indica que nós iremos usar dois conjuntos Max. Então aqui nós temos agora a parte do setup, que é justamente a parte que vai rodar uma única vez quando inicializarmos o programa. Então aqui nós temos que nós iremos para os dois módulos Max, que estão atrelados com cada um com 8 displays de 7 segmentos, iremos inicializá-los e setarmos a intensidade para o nível mais alto, nesse caso 15. Então aqui mostra a primeira coisa que irá acontecer quando ligar o programa, que é digitar a palavra IFPB. Terá um delay de 2 segundos. Aqui a gente apaga tudo que está no conjunto de displays número 1 e no número 2. E digitaremos no primeiro módulo Max, composto por 8 displays, a palavra peso, e no segundo conjunto, composto por mais 8 displays de 7 segmentos, a palavra alta referente à altura. Isso aqui quer dizer que o primeiro display será responsável por você, mais para frente, informar seu peso, e o segundo conjunto de displays será responsável por você informar a sua altura. Então aqui deixamos um delay de 2 segundos também, e depois a gente apaga os dois displays. Agora vamos para o loop, onde nós vamos setar
no primeiro conjunto de displays a letra P e deixaremos um espaço. E também setaremos para o peso, que vai ser o primeiro comando que você vai digitar. Deixamos também no terceiro display já um cursor aqui, para você saber quando for digitar exatamente em que casa você está, para não ficar perdido. Também para o segundo conjunto de displays com Max, iremos inicializá-los com a letra A de altura e deixaremos um espaço. Então aqui, quando entrar no programa, quando você for digitar seu peso, o peso vai chamar uma função que é respondida por esse nome aqui. Então a função ela fica fora do loop. Então deixa eu ir lá mostrar para vocês essa função aqui. Ela está aqui. Essa função vai dizer basicamente o quanto de casas decimais você pode digitar após a vírgula, após o ponto ou a vírgula, enfim, o número máximo de dígitos que você pode entrar para peso nesse caso, e assim por diante. Então aqui basicamente são declaradas algumas funções, e aqui o programa vai varrer o teclado para ver a tecla que você digitou. Se for uma tecla válida, o que acontece? Ele entra aqui nesse comando. Então aqui ele vai ver se você digitou um ponto, ele começa a contar o número de casas após esse ponto, que no caso está aqui. Ou seja, se você digitar 2 casas após o ponto, você não tem a necessidade de entrar com a tecla Enter. Ou seja, ele já pega aquele valor e já passa nesse caso para o próximo passo, que seria a altura. Então esse comando aqui diz basicamente isso. Vamos voltar lá para cima, onde a gente estava. Aqui. Aqui também nessa função é declarado o número de dígitos, incluindo o ponto que você pode entrar no programa, nesse caso 6 dígitos. E aqui o número de casas, que é até 2 casas após a vírgula. Então o que acontece? Depois de você entrar com seu dado, ele vai entrar no if. Se o peso que você digitou foi 0, o que acontece? Ele não vai deixar você ir para o próximo passo, que seria a altura. Ele vai justamente dar uma espécie de reset e voltar de novo para você informar novamente o peso. Se o peso for diferente de 0, ele vai dar procedimento ao programa. Quando ele dá procedimento ao programa, ele vai entrar na altura. Ou seja, você vai ter que digitar uma altura em centímetros. Quando você digitar um determinado número referente à altura, o programa vai entrar nessa função, que é basicamente a mesma função utilizada para quando foi indicado o peso, quando foi informado o peso. Essa função está logo aqui, que se você perceber é uma cópia basicamente da função, dessa outra função aqui, que foi usada para o peso. E aqui nesse caso estamos utilizando para altura. Então tem todo aquele procedimento. Ele vai varrer o teclado, vai ver se a tecla é válida, vai ver se você digitou um ponto. Se você digitou um ponto, a partir daí você só vai poder digitar no máximo 2 casas decimais após esse ponto. E caso você digitar 2 casas decimais após o ponto, não há necessidade de clicar no Enter. Então todo esse procedimento irá ocorrer novamente, nesse caso para a altura. Aqui ele vai setar a altura para começar a partir da posição 2, daquele conjunto de display referente à altura. Ou seja, a posição 0, que é a primeira posição, estará a letra A. A segunda posição, conhecida também por posição número 1, será o espaço. E a partir da posição 2, que é referente à terceira posição, é aquele passo, é aquela parte do programa em que você, quando começar a digitar
sua altura ele vai começar a escrever a partir da terceira casa ou do terceiro display. E aqui nesse comando é justamente para ir colocando o cursor sempre uma casa à frente, para você, após digitar determinado número, saber qual é o display no qual você irá digitar o próximo comando. Então, isso aqui faz basicamente isso. Voltando novamente, pronto, digitamos o peso, a altura. Aí vai aquela mesma história. Se a altura for menor ou igual a zero, o que é que acontece? Ele não vai dar procedimento ao programa. Então ele vai voltar tudo novamente e você vai ter que digitar mais uma vez a altura. Após isso ocorrer, o programa irá calcular o IMC, dado por essa expressão aqui. Após isso, o que acontece? O conjunto de displays referente a peso e o conjunto de displays referente à altura, eles serão apagados. E no primeiro conjunto de displays será dado ou será informado o seu IMC, ou o IMC daqueles valores indicados anteriormente para peso e para altura. E no segundo conjunto de displays irá aparecer a informação dizendo se você está acima do peso, se você está gordo e assim por diante. Então, após o cálculo do IMC, se o IMC for menor que 17, irá aparecer um indicador do IMC informando esse valor. E no outro conjunto de displays irá aparecer a mensagem menos peso, que significa que você está com peso muito baixo. Se o IMC estiver entre 17 e 18,49, novamente irá aparecer seu IMC e irá aparecer a mensagem menos peso, que nesse caso significa peso baixo. Isso é a conversão que a gente usou. Se o IMC for maior que 18,5 e menor do que 24,99, irá aparecer novamente seu índice, IMC, e a mensagem peso AD, que significa peso adequado. A mesma coisa se o IMC estiver entre 25 e 29,99, onde irá aparecer a mensagem ACI peso, que significa acima do peso. Quando o IMC está entre 30 e 34,9, a mensagem que irá aparecer será gordo, que significa, obviamente, gordo. Quando o IMC está entre 35 e 39,99, irá aparecer a mensagem gordo 2, que significa muito gordo, pela convenção. E quando o IMC for maior do que 40, irá aparecer a mensagem obeso. Então esse programa faz basicamente isso. Bem, agora aqui a gente tem o esquemático no Proteus, onde a gente vai poder rodar aquele programa que foi mostrado agora há pouco. Então aqui, clicando no Play, nós temos que aparece IFPB, depois peso e altura, e aqui para você digitar seu peso. Digamos que a pessoa digite 100 kg, então 100 ponto 00. Pronto. Agora aqui ele já aceitou para você informar sua altura. Digamos que a pessoa tem 1,85 m, então ela vai digitar o que? 185, já que você deve entrar com o dado de altura em centímetros. Clicando no Enter, aqui irá aparecer o ID informando o seu IMC, e aqui embaixo a mensagem dizendo se você está gordo, magro, etc. Então clicando aqui, temos ID 29,22, você está acima do peso. Então pessoal, aqui está o produto final e agora vamos testá-lo para ver como funciona. Primeiramente a gente utiliza o botão liga e desliga para ligar o equipamento. O equipamento funcionando, iremos informar o peso. Vamos dar exemplo aqui com 100 kg.
e a altura 1,85 m ou 185 centímetros. Pronto. Agora que temos o peso e a altura similar àquele mostrado no simulador Proteus, vamos dar o Enter e ver a mensagem que aparece. Então aí está. Lembrando que ACI peso significa acima do peso, ou seja, a mensagem que nós obtemos aqui é a mesma que obtemos no simulador do Proteus.